Então, gente, vamos começar aqui nossa correção do exercício que eu prometi para vocês aí do Ministério da Fazenda, exercício relacionado a todo o conteúdo que a ESAF costuma cobrar nas provas, né? Esses exercícios vão estar disponíveis no meu site para você baixar em PDF. Antes mesmo de você assistir esses vídeos, já podem baixar o PDF para ir acompanhando, tá bom? A primeira questão aqui é relacionada a hardware, tá bom? É um assunto que a gente já teve na sala a respeito dessa teoria, porém, quem não teve acesso ainda a essas aulas de teoria em nenhum dos tipos de curso, pode estar acompanhando também, mas não vai ter o tanto de aproveitamento que essas pessoas que já estão na aula vão ter, tá bom? Porque às vezes eu não vou falar a mesma coisa que a gente costuma falar na sala, que na sala a gente tem, vamos dizer assim, um tempo maior para aprender e tal, e hoje eu só estou fazendo a correção dos exercícios, mas eu vou tentar explicar direitinho para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, no que concerne a conceitos básicos de hardware, considere. Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão, gente, é relacionada à memória cache, tá bom? Relacionada não só à memória cache, mas também sobre a memória RAM, a memória que naturalmente naturalmente os autores falam que é a memória que trabalha junto com o processador, tá bom? Então nós vamos fazer primeiro um exemplo, vamos lembrar um pouquinho da memória cache e depois a gente vai responder essa pergunta, tá bom? Então eu vou direto para o slide aqui para mostrar alguma coisa relacionada a isso para vocês, ok? Vamos lá, só um minutinho. Voltando aqui, né? Então, só para a gente lembrar, nós vamos dar uma lembrada aqui na memória RAM, né? O que é a memória RAM? Antes de a gente conceituar essas memórias dentro do computador, nós temos que imaginar a memória RAM, a princípio, como uma natureza. Por que uma natureza? Uma natureza de memória que vai poder ser utilizada dentro do nosso computador para várias finalidades, certo? Ela é um chip de memória, a gente imagina ela uma memória com formato de chip, certo? Que já tinha na eletrônica antes de ser utilizada na informática. Então é uma natureza de memória que vai poder ser utilizada dentro do computador de várias formas que a gente vai ver no decorrer desses exercícios e no decorrer de outras aulas, tá bom? Então, referente à memória RAM, é uma memória em formato de chip. A RAM é uma memória considerada volátil porque essa memória só funciona se tiver energizada, ou seja, ela só funciona baseada na energia. Se não tiver energia, ela vai apagar todo o conteúdo que ela está armazenando naquele momento, tá bom? Então a memória RAM ela é uma memória volátil, ela depende de energia para manter os seus dados armazenados, senão ela apaga o conteúdo. É uma memória de leitura e escrita. Essa memória permite guardar dados dela e permite buscar dados dela, por isso que ela é leitura, né? Quando lê os dados dessa memória, e escrita quando grava os dados dessa memória. Então, memória de leitura e escrita. Essas são as duas principais características da memória RAM. Volátil, depende de energia para manter os dados armazenados, e de leitura e escrita. A RAM, ela é dividida em dois tipos de chip comercializados hoje, que é o tipo de chip DRAM e o tipo de chip SRAM. A DRAM é uma memória dinâmica, tá bom? É uma memória dinâmica, RAM dinâmica. Ela é mais lenta, ela é mais barata, certo? Algumas pessoas vão ficar na dúvida, professor, por que a RAM dinâmica é lenta? É dinâmica não é o fato de ser veloz, dinâmica pelo fato de precisar toda vez ser atualizada pelo computador. Ou seja, essa memória DRAM, ela é feita de um tipo de capacitor, de uma pilha recarregável que precisa ser recarregada a todo momento. Então, a todo momento, o computador precisa jogar energia nessa memória, fazendo com que ela precise a todo momento de uma atualização de energia. Então, essa memória ela é lenta, né? Exatamente pelo fato de ela ser dinâmica, nesse sentido de precisar de energia a todo momento. Então, essa memória DRAM precisa de refresh, por isso ela é mais lenta. Ela é mais barata, né? Em consequência, por isso, como consequência de ser lenta, ela se tornou mais barata. E a capacidade dessa memória é cerca de 4 GB de espaço, certo? Isso aqui é a capacidade a quantidade de dados que pode ser armazenados na DRAM, tá bom? É cerca de 4 GB, é o que a gente encontra de maior hoje no mercado, vamos dizer assim, tá bom? SRAM é uma RAM estática, é uma RAM que não precisa de atualização, ela recebe energia, guarda energia
né? E não precisa toda hora ser atualizada essa forma de energia. Então, por isso ela se torna mais rápida. Então, lembrem, a RAM dinâmica ela é mais lenta do que a RAM estática. DRAM dinâmica, SRAM estática. Pelo fato de ela ser mais rápida, ela se torna mais cara e no mercado ela é utilizada em quantidade menor. A capacidade dessa memória chega de ser de 256 KB a 8 MB mais ou menos, e 8 MB é um dos absurdos ainda dessa memória SRAM. É muito difícil encontrar um computador comercializado com 8 MB de SRAM. Depois a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Então, essas aqui são duas diferenças entre a DRAM e a SRAM do tipo de memória RAM, do chip de memória RAM, que é volátil de leitura e escrita, tá bom? Então, na prova, dois tipos de memória RAM, DRAM e SRAM. A DRAM é a dinâmica e a SRAM é a estática, tá bom? E todas essas características são importantes para vocês. Agora, voltando no assunto, né, sobre memória cache. Vamos entrar aqui no assunto sobre a memória cache para a gente ficar, para depois responder aquela questão, tá bom? Então, eu vou entrar aqui numa tela para me mostrar mais ou menos o funcionamento, como é que realmente acontece esse sistema entre a memória cache e o processador e outras partes do nosso computador, tá bom? Então, a gente já sabe que o processador é o principal componente do nosso computador. Tudo que acontece no nosso computador, vamos dizer assim, é interpretado, é processado pelo processador. O processador, então, é o cérebro do nosso computador. Então, quando a gente abre programas, naturalmente, o processador tem que estar a par da situação e, na verdade, ele trabalha junto com a memória principal para guardar os dados do processamento. Então, tudo que é processado, o processador usa essa memória principal, certo? Para guardar esses dados do processamento, tá bom? No caso dos programas, quando a gente abre um programa, o programa é armazenado aqui na memória principal, o processador busca esses programas na memória principal e executa esses programas, certo? Então, naturalmente, o processador busca os programas na memória principal e executa esses programas e processa esses programas. Então, todos os programas que são processados, que são abertos, eles são guardados inicialmente na memória principal para ser processado logo após pelo processador, certo? Aonde estão esses programas antes de ir para a memória principal? Ele fica no disco rígido, fica no HD do computador. No HD o HD do computador é onde ficam todos os programas armazenados de uma forma permanente, de uma forma que não vai se apagar, vai ficar ali guardado até que você precise desse programa para ser utilizado no dia a dia. Então, vamos dizer, o Word, o Excel, os programas que você usa ficam no HD, mas quando você manda abrir o programa é jogado na memória principal RAM e é processado pelo processador. O processador busca esse programa na memória principal RAM antes de ser processado. Então, seria mais ou menos assim. Deixa eu pegar uma caneta aqui para explicar. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Eu não estou tão acostumado a mexer com o sisteminha aqui. Mas vamos botar esse negócio aqui embaixo. Vamos lá. Então, acontece da seguinte maneira. O Word, você abriu o Word é jogado aqui, certo? E o processador faz o quê? Busca esse Word na memória principal RAM e depois leva para o seu núcleo e processa esse programa. Ele faz a abertura desse programa. Certinho? Ok? Então o procedimento é esse. Abrir o Excel vem para cá. Certo? Aí o processador busca, deixa eu mudar essa cor aqui. O processador busca o Excel. Certo? Retorna o Excel e processa o Excel no seu núcleo de processamento. Tá bom? Na sua central. Então, esse é o procedimento comum. O processador busca os programas que estão armazenados temporariamente na memória principal, certo? Esse percurso todo que o processador faz para buscar o programa na memória principal tem um certo tempo, certo? Tem um certo tempo, exatamente o tempo que a gente costuma chamar de tempo de latência, né? É o tempo da busca daquele programa e do processamento daquele programa.